Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo nessa sexta-feira abençoadíssima. E aí, como é que está o seu coração? Você está com expectativas? Você gosta desse tempo aqui? Então participe com a gente. Esse programa é feito com a sua interação, com a sua participação. Eu estou esperando a sua pergunta, a sua dúvida para a gente desvendá-la hoje, né, com a ajuda do nosso querido mestre aqui, o pastor Luiz Rigonato. O nosso WhatsApp é o 9999-72005. Esse programa também está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Tem também o Instagram do pastor Luiz com Z Rigonato. Ali você pode fazer mais perguntas e tem acesso a uma série de respostas maravilhosas. Bom dia, pastor. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Muito obrigado, Raquel de Lima. Muito obrigado, você ouvinte, pela sua companhia preciosa. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, que é poderosa para transformar a sua vida, sua história. Tudo que você precisa, você tem na palavra de Deus. Porque a palavra e o Senhor Jesus são a mesma coisa. Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. João 1,16 diz: da sua plenitude temos nós recebido, e graça sobre graça. A palavra também diz em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, com este mundo caído, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento é transformado pela palavra que dá vida, a palavra que alinha o seu coração ao coração de Deus, a palavra que faz você ser transformado de maneira sobrenatural, que em nenhum outro lugar. A psicologia tem o seu papel, a psiquiatria também, mas nada transforma como a palavra. E ela, transformado por ela, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vivendo sobre esse tripé de transformação sobrenatural. A sua vida vai ser muito melhor. Então, fique conosco, essa é a nossa proposta de responder à luz da palavra que transforma. Nós queremos trazer coisas que vão realmente propor para você coisas efetivas, não utopias, mas verdades. Deus tem um compromisso não comigo, mas com a sua palavra. Então aquilo que você pede, você busca, aquilo que você contempla, sendo palavra de Deus, tem um poder de te abençoar. Fique conosco. Amém, Raquel? Amém, pastor. E a gente vai começar com o último livro da Bíblia, Apocalipse. E a pergunta é do Everson. Ele quer saber aqui, pastor, quais são os 7 Espíritos de Deus? Então, qual o significado dos 7 Espíritos de Deus? Ponto de partida é plenitude. Não é que Deus tenha 7 Espíritos, mas é espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de inteligência, de proeficiência. Tudo aquilo que é perfeito está relacionado ao Espírito de Deus, que a tudo faz, que a tudo transforma, que a tudo manifesta. Eu sei que esse assunto tem sido debatido por muitos cristãos, mas no livro de Apocalipse, 4 vezes nós temos a expressão os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse 1:4, em Apocalipse 3:1, em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, em Apocalipse 5, versículo 6. Mas afinal, quais são esses Espíritos? Não, é o Espírito de Deus, que é único, mas que tem as suas múltiplas manifestações. Mas é uma manifestação de perfeição em todas as dimensões necessárias. No livro de Apocalipse, quando aparece o número 7, o significado é plenitude, é a ação perfeita de Deus para a história, é o ciclo dos dias, da semana. Deus criou o mundo e o homem em 6 dias e descansou no 7º. A partir daí, nós temos a ação de Deus por ciclos perfeitos. Bom, no Salmo 90, se eu não estiver enganado, versículo 13, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias
de maneira que alcancemos corações sábios. Bom, contar os dias, o que vem a ser isso, e encontrar sabedoria nisso, é ver a ação perfeita de Deus na história e ter um coração que reconhece que só o Senhor é Deus, que só Ele pode, e que Ele pode todas as coisas. E o que Ele faz? Conforme Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente além do que tudo que pensamos, pedimos ou desejamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aqui a gente vê a plenitude de Deus agindo, ou os 7 Espíritos de Deus. É o Espírito de Deus se manifestando plenamente para abençoar a você e a mim e a nós. Amém? Amém, pastor. Glória a Deus por isso. Agora entrando numa seara mais doutrinária aqui, o Maurício quer saber qual é a quantidade ideal de vezes na semana que a gente deve ir para a igreja, pastor. Será que tem uma quantidade certa ou ideal? Bom, o ponto de partida é que o domingo é o dia do Senhor. Sabendo disso, é um dia... Bom, a igreja é a reunião dos santos. A igreja não é aquele prédio no qual você vai. Apesar que quando a igreja se reúne ali, se torna um local consagrado para um propósito, para uma reunião, onde Deus é adorado, onde Deus é servido com louvores, onde Deus é reconhecido como que pode todas as coisas, onde Deus é buscado. Quantas vezes? Quantas vezes você tiver a oportunidade, onde o povo de Deus se reúne, você é abençoado se você comparecer, porque a reunião do povo de Deus, Deus se faz presente. Em Mateus 18, versículo 19, diz assim, quando duas ou três pessoas concordam a respeito de qualquer coisa que porventura pedem, isso é feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então a gente deveria, muito mais vezes por semana, de propósito e a propósito, vamos nos reunir para glorificar o nome de Jesus, porque Ele estará presente. Porque nas reuniões onde o governador do estado está presente, ou o prefeito, todo mundo faz questão de estar ali, pelo menos os da região onde ele se reúne, porque há um propósito pela presença daquela autoridade. E quando a gente reúne no nome de Jesus, há um propósito muito grande. Eu estou no meio deles e não é por acaso, apenas para estar presente. A presença do Senhor é para abençoar, muito além do que nós podemos imaginar. Então, quantas vezes eu devo ir a um culto de igreja, uma reunião de igreja? Quantas vezes você tiver a oportunidade e puder. Não seja, digamos, hesitante para esse propósito, porque a vida da igreja é uma vida de reuniões. E onde o povo de Deus se reúne, ele se faz presente para abençoar em todas as dimensões necessárias. Porque Jesus falou, eu estabeleço a minha igreja, e os poderes do inferno não podem contra ela. E se a igreja está reunida, e você puder, faça questão de estar presente em nome de Jesus. Amém. Maravilha, pastor. Agora a gente vai para o Velho Testamento aqui, falando um pouquinho sobre o ano sabático. A Wanda quer saber o que é que os camponeses israelitas faziam no ano sabático. Bom, o propósito de Deus era o descanso. Houve uma ordem dada por Deus em Levítico, capítulo 25, versículo 1 ao 7, onde Deus disse assim, olha, por 6 anos vocês vão plantar na terra e ela vai produzir. Mas vai acontecer algo. O 6º ano será o ano da bênção tríplice. A terra vai produzir 3 vezes mais. Olha, Deus está fazendo uma proposta de uma lavoura sobrenatural, onde os judeus, camponeses, deveriam obedecer a Deus, e isso seria um testemunho para as gerações. Eles entraram na terra através da liderança de Josué e por 490 anos
eles desobedeceram a Deus. Qual era a proposta, pastor? A proposta era que no 7º ano eles ficariam de férias, descansariam, usariam a criatividade para ensinar os seus filhos. E os judeus, eles detêm 33% do prêmio Nobel. Eu não vou arriscar aqui o plural, porque eu não sei muito bem, porque Nobel é um sobrenome. Mas pode falar, Nobéis tem uma aplicação que se faz, mas deixando o português e a gramática de lado, os judeus, eles têm uma sabedoria sobrenatural. Imagine que 33% do prêmio Nobel é deles. O Brasil então, não tem eles nenhum. praticam o ócio criativo? Um ano sabático? Era um ócio criativo. Muito boa essa ajuda aí, Raquel. O ócio criativo. Eles tinham uma criatividade muito grande. Alguém disse com muita sabedoria, o pastor Luiz uma vez disse que com o genocídio de Hitler, do nazismo, provavelmente a cura do câncer morreu ali. Porque os judeus, eles têm uma habilidade na ciência criativa muito grande. E qual que era a proposta de Deus para o ano sabático para os judeus? No 7º ano, a terra ficaria livre para os pobres entrarem e colherem o que ela produzisse espontaneamente. Os animais poderiam comer do fruto, os animais que também trabalhavam nos outros anos, eles desfrutariam da fartura dada por Deus. Uma outra coisa, as dívidas seriam perdoadas. As pessoas que estavam escravizadas para pagar dívidas eram libertas. Então a proposta do ano sabático era muito abençoadora. O profeta Jeremias veio como uma advertência de Deus, depois de 490 anos, que os judeus desobedeceram a ordem da terra descansar. E sucedeu o cativeiro babilônico, que foi por 70 anos. Bom, 490 anos desobedecendo, pelo menos 70 anos não foram guardados como anos sabáticos. E Deus forçou que a terra descansasse na marra. E eles foram cativos para a Babilônia, e somente depois de 70 anos é que eles começaram a voltar. Na verdade, foram cativos 3 milhões de judeus e voltaram em torno de apenas 50 mil. São curiosidades interessantes. Pastor, eles guardaram o ano sabático? Olha, por vezes eles guardaram, mas não tiveram obediência efetiva. E isso que Deus gostaria, que através dos judeus, toda a terra conhecesse a glória e o poder de Deus. Mas eles não foram, digamos, representantes e cooperadores fiéis ao propósito de Deus. Deus tenha misericórdia deles. Mas era um ano para tirar férias. Se você gosta de férias, você ia gostar muito da ideia. Um ano inteiro de férias. Olha só, não é nem um mês ou 2 meses no ano. Um ano de praia, de fazenda, de tudo que você delícia, gosta. Coisa boa. Mas eu fico pensando que a mentalidade desse mundo estimula justamente o contrário, né, pastor? É um excesso de trabalho, são os workaholics aí, que eles não podem parar de jeito nenhum. Só um povo que tem muita fé para ter a coragem, né, e a ousadia de tirar um ano sabático. Maravilha. Então tá, vamos lá. Então mais uma pergunta aqui, que é a da Suelen Candice. Ela diz o seguinte, 1 João 1,9 afirma que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí ela quer saber, pastor, devemos confessar ou não os nossos pecados para que sejamos perdoados? Sim, o que a palavra de Deus está falando, além do que a gente consegue entender com clareza aqui, é que você deve reconhecer que você depende de Cristo, sendo pecador, sendo uma pecadora. Eu sou pecador e eu reconheço que eu preciso do Senhor. Isso é arrependimento. O reconhecimento é uma confissão permanente. Você não consegue se lembrar e pontuar todos os pecados que você comete. Entendido isso, você tem uma atitude permanente de arrependimento, que é dependência absoluta. Você não é perdoado pelo quanto você confessa ou quanto chora pelos seus pecados. Você é perdoado porque Jesus derramou o seu sangue. Então, é por aquilo que Cristo fez. E o seu arrependimento é a sua confissão. É o seu reconhecimento, que só pelo sangue de Jesus
os seus pecados são purificados. Porque Hebreus 8:12 diz assim: Deus disse, por Cristo, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora, qual que é a atitude nossa? De arrependimento contínuo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Ok, a gente vai para o intervalo comercial. Participe e mande a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp 9999-72005. Não saia daí. De volta ao segundo bloco aqui do programa Tira Dúvidas ao vivo. Programa maravilhoso, abençoado e tem tudo a ver com a sua participação, tá bom? Mande pra gente a sua pergunta aqui para nós. O nosso WhatsApp é o 9999-72005. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Esse programa está sendo transmitido ao vivo aqui para você assistir novamente, para compartilhar e edificar outras pessoas. E para fechar, tem o Instagram, Luiz com Z Rigonato. Lá você tem acesso a respostas incríveis. Corre lá no meu também, Raquel de Lima Oficial. Pastor, tem uma pergunta aqui da Antônia Alves e ela pergunta o seguinte: quem não é casado ou batizado nas águas, quem não é casado ou batizado nas águas, pode ser um pregador ou pregadora? Então, quanto ao casamento, se não é casado, ele pode ser um pregador, sim. Começando pelo casado que você se referiu. Depois eu falo sobre quem é batizado ou não. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala sobre isso, né? Ele fala assim, olha... eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o próprio dom. Então, assim, um, na verdade, de um modo, outro de outro. Ele está falando o seguinte: eu sou solteiro, é o que a gente tem informação segundo a Bíblia, que ele não tinha esposa. Não sabemos se era viúvo, sem filhos, ou se nunca havia se casado. Então permanece esse mistério que a gente não tem referências ou sustentação bíblica para sabermos. Mas ele não era casado e foi o apóstolo que foi. Tá? Destaca entre os maiores, entre Pedro, Tiago, João. Desta forma, a solteirice ela pode ser uma bênção, sim. E o próprio apóstolo Paulo diz: ninguém despreze os dias da sua mocidade, se referindo também à solteirice. Muitos solteiros podem ser instrumentos de grande bênção. Me parece que Charles Spurgeon, pregador do século XIX, ele foi um grande pregador, me parece que foi solteiro, John Stott, ele fez um voto de celibato. Então ele praticou o celibatário e foi um grande teólogo e tem os livros dele de interpretação bíblica tremendos, ok? Agora, sobre batizar. O batismo é uma confissão sobrenatural, é uma ordenança divina. O batismo e a ceia são as duas únicas ordenanças da nova aliança. Se alguém vai ser pregador, ele vai pregar o batismo, ele tem que ter o testemunho, tem que carregar e dar esse testemunho que de batizado. Se não é batizado, nem sabemos se nasceu de novo ainda, porque o batismo é um testemunho público de um novo nascimento, de uma nova história, de nova criação, de nova criatura, que alguém pode dar publicamente. E o Senhor Jesus determinou isso. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículos 18 e 19. Bem assim, não tem como ser um pregador se você não tiver esse testemunho de alguém batizado que nasceu de novo. Amém? Mas, pastor, tem algumas igrejas que só consagram ao pastorado se a pessoa for casada, não é? Sim, por uma questão, se a pessoa ela tem... o dom dela não é do celibato, mas é do casamento, então é claro que é melhor esperar
Mas não é uma regra bíblica, porque Timóteo era solteiro e era pastor. Ele era o bispo, né, que Paulo colocou, aliás, na maior igreja daquela época, em Éfeso. Ele foi pastor na igreja de Éfeso, portanto era solteiro. Agora, se a igreja tem esse critério, não peca nisso. Né? Por quê? Por uma questão de prudência. Certo. Maravilha, pastor. Agora o Ramon, ele quer saber sobre o livre-arbítrio. Existe mesmo livre-arbítrio? O livre-arbítrio, é interessante que uma das grandezas, dos atributos de grandeza de Deus é a liberdade. É a liberdade com a qual Ele nos deixa à vontade. Num tempo da eternidade passada, Lúcifer escolheu se levantar contra Deus e Deus não o impediu. Lá no Éden, o homem escolheu entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Foi uma escolha livre. Agora, depois que Adão foi vendido ao diabo, aí não tem mais livre-arbítrio no mundo, porque o homem se tornou escravo do diabo. Mas quando você vem para Cristo, bom, deixa eu te dizer aqui, em João capítulo 6, versículo 44, a Bíblia diz assim, que ninguém pode vir ao Pai se o Filho não o trouxer. E João 15, 16 diz, não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei, a vós outros, e vos designeis que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Bom, é uma escolha soberanamente divina a nossa. Estamos aqui por uma escolha divina. Isso é claro e evidente. Agora, no dia a dia, você tem a liberdade. Todo crente, ele é dele, ele se pertence? Não, a Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. É o sangue de Jesus, é a vida do Filho de Deus, lá na cruz. E ali o Senhor nos comprou com o seu próprio sangue. Então, não sou mais meu. Se você é de Cristo, você não se pertence. Então, onde fica o meu livre-arbítrio? Lá nos pés da cruz. E toda vez que você usa dessa liberdade, você vai para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, como que eu faço para não incorrer nessa liberdade errada, pastor? Faça tudo na dependência de Deus. Ore ao Senhor antes de decidir para onde você vai morar, o que você vai fazer. Não tome uma decisão sem antes orar e pedir a direção no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos fortes da carne e as suas contradições. Amém? Então, dedique ao Senhor esse livre-arbítrio que todo mundo quer demais. Mas não vale a pena você andar pelas suas próprias escolhas. Porque somente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que passar disso é carne, é morte, é fracasso, é retrocesso. Amém. Glória Amém. a Deus. Pastora Holanda, ela quer saber um pouco de Davi, né? Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Ela pergunta o que Davi tinha de tão especial para ter esse título aí, mesmo tendo cometido adultério e assassinato. São escolhas erradas que Davi fez por conta própria. Deus não tem parte nisso. Só para você entender por que Deus o designou homem segundo o seu coração. É porque Deus viu em Davi, apesar dos erros que cometeu, um homem que faria toda a sua vontade. E de fato fez. A primeira coisa que Davi fez que agradou em extremo a Deus, que valeu pela sua existência. No Salmo 132, Davi diz, olha, eu não vou dar descanso aos meus olhos, nem vou subir à cama onde durmo, antes que eu encontre uma casa para que Deus habite nela. Davi, ele teve uma visão da igreja. Hoje o Senhor habita em nós, ele não habita em prédios, ele habita na comunidade chamada de igreja. Davi teve essa visão 1000 anos antes de Cristo. Ele viu a graça de Deus. Quando Davi tem essa visão, sabe o que Deus faz? Fala, olha, eu vou estabelecer uma dinastia a partir de você que não vai ter fim. Porque Jesus vai voltar e vai assumir o governo da terra para sempre. Então, o trono de Davi
está estabelecido eternamente, porque ele agradou. Agora, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Saul, no contraponto de Davi, ele foi um homem segundo o coração dos homens. Um homem, Saul, foi escolhido pelos homens. Davi foi escolhido por Deus. Aliás, nem o pai de Davi o escolheu para ser rei, porque deixou lá junto com as ovelhas e mostrou só os demais irmãos. Se Davi, se dependesse da escolha humana para que Davi fosse rei, ele nunca teria sido. Mas Deus o escolheu. Quer dizer, ele é um homem escolhido pelo coração de Deus. Então Davi é segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. Amém? Que fique claro. Maravilha, pastor. E o Carlos quer saber por que Pedro foi escolhido para liderar a igreja. Bom, de fato é um outro ponto importante. As respostas que você dá a Deus diante das oportunidades, você fica vendo os 12 espias. Os 12 espias nasceram no mesmo ambiente, viveram as mesmas circunstâncias, escravos no Egito, experimentaram a liderança sobrenatural de Moisés, viram tudo, o mover de Deus, o braço forte do Senhor a favor deles, mas quando eles vão para espiar a terra, que na verdade não foi a vontade de Deus, foi um problema que desobedeceram a Deus, e foi um ato que Moisés falou, vocês estão querendo? Então vai lá, vai por 40 dias e voltem. Espiem as defesas e as riquezas da terra. Aí Josué e Caleb, eles voltam com atitude diferente. Qual que é a atitude de Josué e Caleb? Uma atitude de fé. Fala, não, se Deus quer que nós possuamos essa terra, desculpa, o que importa os gigantes que estão lá? Se Deus se agradou de nós vamos possuir. Caleb falou, eia, subamos e possuamos a terra. Josué falou, Deus se agradou de nós e desagradou deles. Ele é conosco. Vamos embora, gente. Mas 10 espias teve uma atitude diferente. Qual foi a atitude deles? Foi que eles foram incrédulos, se viram como gafanhotos. Disseram, eles vão nos comer como se come casca de pão. O que eles perceberam, declararam, e isso foi uma sedição. O povo chorou a noite inteira, trouxeram um relatório negativo. Pedro sempre teve uma postura diferente diante das mesmas oportunidades. Quando Jesus pergunta, o que o povo está dizendo a meu respeito? Ele fala, eles estão falando que você é a reencarnação de Jeremias, que você é João Batista que ressuscitou, e estão falando tantas coisas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente e fala algo grandioso. Olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Olha, você é uma pedra especial da edificação. A pedra é Cristo, mas as pedras que edificam somos nós. E Pedro, ele é uma pedra especial na edificação da igreja. E pelas suas atitudes, iniciativas e o coração, Jesus viu nele essa habilidade de encabeçamento dessa liderança. Amém? Então ele se tornou esse líder por causa da proximidade, da fome e de coisas que eram inerentes ao Espírito de Deus no coração dele. E Pedro também é um homem segundo o coração de Cristo, não segundo o coração dos homens. Ele não seria escolhido por nenhum outro homem, mas Cristo o escolheu. Maravilha, que tenhamos o coração de Pedro, o coração de Davi. E o nosso programa está chegando ao fim. O pastor vai finalizar aqui, como sempre, com uma oração para nos abençoar. Prepare o seu coração. Amém, Pai. Nós te damos graças por esse dia sobrenatural da sua bondade. Nós agradecemos, Senhor, pela sua graça sobre nós, da sua plenitude. Temos nós recebido, e graça sobre graça. Senhor, basta nós desejarmos, o Senhor já nos atende. E eu creio, Pai, na sua palavra, que diz que muito antes de desejarmos, o Senhor já está planejando
planejando coisas boas a nosso favor e a nosso respeito. O Senhor é poderoso, Pai, conforme as nossas necessidades, de fazer infinitamente mais, infinitamente além daquilo que nós pensamos, desejamos, pedimos. O Senhor é muito bom. O seu poder que opera em nós manifesta a sua glória. Ó Deus, e nós cremos não segundo a experiência de pessoas, nós cremos segundo a sua palavra. Se a sua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós cremos que nada vai nos faltar, porque a sua palavra é a verdade e o seu compromisso é com a sua palavra. Por isso eu declaro que aqueles que oram comigo aqui, Pai, eles são abençoados nas suas necessidades, que casamentos são restaurados, que os enfermos são curados em nome de Jesus. Bendito Deus, o nosso país é uma bênção, a nossa cidade é uma bênção. Deus bendito, abençoa os governantes, os que estão investidos de autoridade, Pai, porque essa é a sua vontade, é agradável diante do Senhor que façamos orações intercessórias por todos os homens, essencialmente a favor daqueles que estão sobre o governo da cidade, do estado e do país. Abençoa com a tua bênção, Pai, abençoe a igreja, em o nome de Jesus, abençoe a vida do pastor Aloysio, da sua casa, abençoe os pastores, ó Deus, abençoe nesse final de semana os cultos, que sejam cultos de presença do Senhor, presença sobrenatural da sua glória. Abençoe a conferência que está acontecendo, ó Deus, a conferência das mulheres que apacentam o rebanho do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa pelo seu poder, pela sua graça. Em nome de Jesus, amém e amém.